Oswaldo Guilde é um dos pioneiros da gravura moderna brasileira. Suas obras são sempre sombrias, sofridas, pessimistas. Há pouquíssima luz, tanto em sentido literal quanto figurado. A noite é seu universo. A noite física e também a da alma. A cidade e o casario fantasmagórico são um cenário assustador onde o homem transita, apequenado. Quando coloca cor nas gravuras, ela tem uma função dramática. A obra é forte e exemplar, como foi também sua pessoa. O Guilde representa um artista excepcional que contribuiu com todo um silêncio interior e com toda uma vivência de muita solidão para uma expressão universal de uma arte que é extremamente democrática, como a xilogravura, que é uma arte muito simples, para universalizar o apoio, o amor que ele sentia pelos humildes e pelos humilhados. A obra dele cresceu quando ele encontrou o mar, quando ele veio morar no Leblon, Ipanema Leblon, que era uma praia deserta. E nesse momento a obra dele se desenvolveu com uma força, uma potência, e nela ele se tornou o grande Guilde que nós conhecemos. Guilde, evidentemente, tem uma obra que ultrapassa a xilogravura, mas, no entanto, é quase impossível imaginar o denso universo de expressão da sua obra sem a presença da xilogravura. E, nesse sentido, Guilde é um artista extremamente singular na arte brasileira, porque, juntamente com a afirmação de uma nova técnica de expressão, no caso a gravura, ele também insere no conteúdo da obra a impregnação da subjetividade. Quer dizer, a representação em Guilde, ela se constrói como um universo totalmente referenciado à personalidade do artista. Quer dizer, as diversas imagens, figuras que abundam o seu universo, como guarda-chuva, casario, pescadores, enfim, são guildianos. A obra do Guilde, ele mostrava como ele vivia no Brasil. Ele tentava mostrar ao mundo o que ele pensava do mundo. Guilde, além de ser um grande artista, Guilde era um homem de uma grande percepção psicológica. Ele foi um artista que se destacou na gravura, era muito admirado pelos artistas contemporâneos, né, escritores do modernismo, mas o verdadeiro fascínio dele era realmente retratar as pessoas excluídas pela sociedade. Eu gostaria de falar horas sobre Guilde, porque a importância dele no relacionamento humano e profissional foi um momento talvez o mais importante da minha vida de gravador. Aquela tragicidade era parte dele. Ele, ao mesmo tempo, ele era aquela figura e ele era parte da própria gravura dele. Ele era um dos miseráveis que ele gravou tão frequentemente. Ele era um dos revoltados também, quando ele põe pessoas com gestos furiosos. Mas não uma revolta política, uma revolta assim, uma revolta como ser humano. Observar essas gravuras, essas grandes gravuras que na verdade foram as premiadas em bienais e que já eram da década de 50. Ele tinha uma visão marxista sobre o trabalho e com isso ele transmite a humanização do homem através do trabalho. Então, o que para mim fica da mensagem do Guilde é exatamente como ele encara
a profundidade com que um homem simples enfrenta uma onda gigantesca ou que enfrenta um perigo imenso com uma simples canoa no mar para tirar sua sobrevivência. Então essa visão dele sobre o trabalho é importantíssima e é uma mensagem que passa assim quase que subliminarmente. E para mim o que fica de importante, marcante mesmo, é essa visão humanista, esse amor que ele tinha pela natureza e pelo homem. Porque ele hoje está transformado num mito. A impressão que dá é de que ele é de um século distante e ele não conviveu com ninguém. Nada, ele é de outro dia. Em termos de história, ele morreu há pouco tempo atrás. Ele conviveu com o Darel, eu trabalhei com ele durante esse tempo todo lá. Como eu trabalhei, então cabe a pergunta como ele era. Ele falava alto, ele era simpático, a pergunta é de pessoa jovem. Ele tinha uma fala simples e era uma fala tranquila, gostava de estar com as pessoas, às vezes era impetuoso. Nós não falava muito sobre o trabalho dele, mas sabia do que significava a obra dele. Mas falava e bastante sobre arte, era um assunto de todos, como é natural numa escola de arte. E era gentilíssimo, atento e às vezes irônico. Fiquei muito amiga do Guilde, nós estávamos sempre juntos, acompanhei ele nos últimos tempos da vida dele, bastante perto dele, sentindo todas as dificuldades dele. E muitas vezes o Guilde precisava vender uma gravura, ele me pedia para arrumar um comprador, porque ele não vendia muito pouco, naquela época ninguém vendia, né? Ele, inclusive, também não. E eu arranjava os compradores, quando não tinha dinheiro, eu arranjava dinheiro para comprar, e logo depois que eu comprava, dizendo que era um comprador fulano de tal, que não existia, eu vendia essas gravuras, porque eu também não tinha dinheiro para ficar com a coleção de gravuras. Porque se eu tivesse dinheiro naquela época, eu teria ficado com uma belíssima coleção do Guilde. E eu conheci o Oswaldo quando eu morava em nossa capital, São Paulo, quando ele fez uma exposição logo depois de ter sido premiado na primeira Bienal de São Paulo. Em primeiro lugar foi o primeiro prêmio. Ele trabalhou o tempo todo, durante 5 anos, até a morte em 1961. Quando eu vi, na condição que eu estava, alguém lendo o jornal e falava do falecimento dele. Foi quando me lembro, como hoje fosse, era naquele tempo o Diário de Notícias. Aí eu pedi licença ao indivíduo, disse, mas esse indivíduo é meu tio, e é meu amigo. Nem perguntei o nome dessa pessoa, desci da condução e fui ao cemitério, foi lá quando ele já estava, cheguei, ele já estava até baixando a sepultura. O Guilde dava aula na Escola de Belas Artes, mas ele dava aula de estilo só. E para ser professor efetivo da escola, ele teria que aprender metal. E um dia ele me falou, eu tinha aula com o Iberê Camargo, eu era aluna do Iberê de gravura e metal, e aí combinamos, o Iberê tinha maior admiração por ele pelo Iberê, era um troca de elogios ali que ninguém aguentava mais. E essa aula eu perdi. Só sei que o Guilde desistiu nesse dia mesmo, de aprender metal. Não sei o que o Iberê ensinou para ele, mas eu gostaria muito de ter estado lá para ver o problema. Parece que foi uma aula muito engraçada. A preferência do Guilde e a ênfase durante toda a passada para os alunos era em torno da técnica da madeira. Então, o Guilde respeitava a programação que havia sido arquitetada pelo próprio Raimundo Sela. E esse Raimundo Sela era realmente também, nós estamos falando de Guilde, mas cabe um comentário sobre a importância da obra dele, porque ele foi um dos pioneiros. Ele, o Guilde, o Carlos Odvo, o Olívio Abramo, lá em São Paulo, o próprio Segal, então você veja que era um time de excelentes profissionais que deram partida para o que se constituiu num movimento de uma importância que vem até hoje.
A extrema simplicidade, não só da técnica, porque a xilogravura é uma técnica direta, e ele tinha essa grande paixão pela madeira, que é um corpo. Ela é um suporte que responde a partir de um corpo vivo. Ela solta o perfume da madeira. Se você trabalha com a canela, você sente o cheiro da canela. Se você trabalha com o cedro, você sente o cheiro de um cedro. E ele sabia aproveitar muito bem as características desses materiais, dessa riqueza que é a própria natureza, e transferir para as imagens que ele fazia também essa riqueza das texturas, das madeiras. Ou seja, ele transfere, o tempo todo ele está num diálogo com a natureza. A gravura dele tinha muita influência da gravura de Munch, onde predominava o preto e o branco era a segunda parte da gravura, como é o caso das gravuras chinesas, das gravuras japonesas. É um pensamento derivado do claro-escuro, em que a luz ela é algo como determinante da narrativa visual da cena. Quer dizer, Guild não explora o espaço como uma questão formal. Quer dizer, o espaço é um território onde as coisas se inserem e dentro de um acontecimento em que, sutilmente, de uma forma muito precária, essas imagens elas se misturam um pouco com a própria indefinição das coisas. Tanto as coisas vistas são importantes, como as coisas sugeridas também são importantes. Guild nunca me ensinou, e eu nunca fiz uma gravura em madeira. Na realidade, nunca fiz gravura em madeira, porque eu não aprendi técnica de gravura com Guild. O que eu aprendi com Guild foi um tipo de ensinamento, vamos dizer, onde ele mostrava o lado moral de cada artista. Ele não acreditava, por exemplo, é muito estranho, que ele dizia que não acreditava em artista de mau caráter. Ele achava que o artista devia fazer um quadro quando sentisse uma necessidade vital, como vontade de comer, qualquer coisa assim, não é? E o artista ser sempre fiel à sua necessidade interior. Então, essa vivência, o compromisso do artista com o seu tempo, com o seu gesto, com sua ferramenta, com as suas imagens, quer dizer, é toda uma impregnação profundamente existencial. Aí, naquele momento em que eu iniciei, a presença de Guild era uma presença determinante. A influência era uma influência que se estendia, inclusive, à compreensão do uso da xilogravura. Na roda intelectual ele era extremamente considerado, não só, digamos, o próprio Guild, a pessoa do Guild, como a obra. Ele tinha uma importância e era também homenageado constantemente por todos os gravadores que o tinham como mestre. A importância do Guild para a história da gravura no Brasil, ela é muito grande, muito grande. E a gente dá até para concluir, chegando ao extremo de considerar que esse teria sido, o século XX, o século da gravura no Brasil. Guild foi um dos maiores artistas do século XX no Brasil. E a expressão dele era muito pessoal e quase que um autorretrato. É uma expressão dele mesmo, para ele mesmo, mostrando ele mesmo.